Olá, seja bem-vindo ao nosso quinto episódio da nossa série Encontro com Jesus. Há momentos na vida em que tudo parece escapar por entre os dedos. Quando o tempo se torna nosso inimigo, e cada segundo que passa é uma luta entre o desespero e a fé. Existem dias em que a dor se instala tão fundo em nossa alma que nenhuma palavra humana é capaz de nos consolar. Mas é justamente nesses dias, quando o último fio de esperança ameaça se romper, que o sagrado se aproxima de nós. E esta é a história de um homem que acreditou, mesmo diante da morte. De um pai que enfrentou o impossível e encontrou em Jesus o poder que vence o tempo, a dor e até mesmo o túmulo. Esta é a história de Jairo, o chefe da sinagoga, e de sua filha. O sol quente da Galileia se estendia sobre Cafarnaum. Jesus caminhava, como sempre, cercado por uma multidão vibrante. Homens, mulheres e crianças se espremiam, ansiosos para tocá-lo, para ouvir suas palavras que acalmavam a alma, para testemunhar seus milagres que desafiavam a lógica. O ar estava carregado de expectativa e necessidade. De repente, um homem de aparência nobre, um líder respeitado, mas com o rosto marcado pela angústia, rompe a multidão com urgência. Ele não se importa com sua posição ou com o que os outros vão pensar. Ele cai de joelhos diante de Jesus, a poeira da estrada manchando suas vestes. Era Jairo, um dos principais da sinagoga. Com a voz trêmula, embargada pela dor, ele clama: Senhor, minha única filha está à beira da morte. Eu te imploro, vem comigo, por favor, coloca tuas mãos sobre ela para que ela possa viver. No meio daquele caos, o olhar de Jesus encontra o de Jairo. Um olhar firme, mas cheio de uma compaixão que parecia entender cada fibra do seu sofrimento. Jesus não faz um discurso, ele não questiona. Ele apenas responde com um leve aceno de cabeça e começa a segui-lo. A multidão, curiosa e agitada, se move junto, transformando o caminho em uma procissão de esperança. O ar fica denso. Cada passo de Jairo é uma oração silenciosa, uma corrida contra o relógio. Mas o caminho até sua casa seria interrompido. Como vimos no episódio anterior, no meio daquela mesma multidão, uma mulher enferma havia 12 anos, que gastou tudo o que tinha com médicos sem encontrar a cura, acreditou que se apenas tocasse na orla das vestes de Jesus, seria curada. E foi. Enquanto Jesus parava para falar com aquela mulher, para honrar a fé dela, um silêncio cortante invadiu o ar para Jairo. O tempo, que já era seu inimigo, agora parecia zombar dele. De longe, um servo corre em sua direção. Seu rosto está abatido, seus olhos marejados. Ele chega ofegante e diz a frase que nenhum pai jamais deveria ouvir: Jairo, não incomode mais o mestre, tua filha morreu. Essas palavras caem como uma sentença de morte, não apenas para a menina, mas para a esperança de seu pai. O chão parece desaparecer sob os pés de Jairo. A dor é um abismo, indescritível, avassalador. O mundo ao seu redor se desfaz. Mas antes que o desespero o consuma por completo, Jesus, ouvindo o que foi dito, se volta para ele. Com uma voz serena que corta a névoa da dor, ele diz: Não temas. Crê somente, e ela será salva. Crê somente. 2 palavras, simples, mas infinitamente poderosas. Um convite para olhar além do visível, além do diagnóstico final da morte. Eles continuam andando. Agora, cada passo de Jairo é uma batalha interna. Uma luta entre a razão, que grita que tudo está acabado, e a fé, que se agarra à promessa daquele olhar compassivo de Jesus. De longe, o som da morte já pode ser ouvido. O choro da multidão, as flautas fúnebres tocadas pelos pranteadores profissionais, os gritos de lamento que ecoam pela rua. É o ritual do fim. Ao chegar a casa, Jesus observa o tumulto, as lágrimas, o desespero organizado, a incredulidade resignada. Ele olha para aquela cena e, com uma calma divina que contrasta com todo o alvoroço, pergunta: Por que todo esse alvoroço e choro? A menina não está morta, ela apenas dorme. Risos de escárnio ecoam pela sala. Pessoas que acabaram de ver o corpo sem vida da menina agora olham para Jesus com desprezo, com pena, balançando a cabeça em desaprovação. Ele não sabe o que diz, devem ter pensado. Mas Jesus não se abala com a incredulidade deles. Com autoridade, ele os faz sair. Ele não precisa de uma plateia para o que está prestes a fazer. Ele entra no quarto apenas com Pedro, Tiago, João e os pais da menina, Jairo e sua esposa, os únicos cujo coração estava verdadeiramente investido naquele momento. O quarto é pequeno e silencioso. A atmosfera é pesada.
No centro, sobre uma cama, repousa o corpo imóvel da menina de 12 anos. O ar parece parado, congelado no tempo. A vida se esvaiu daquele lugar. Jesus se aproxima com passos leves, sem pressa. Ele se ajoelha ao lado dela e, com um gesto de ternura infinita, segura sua mão fria. Por um instante tudo se cala. A eternidade parece prender o fôlego, esperando pelo comando do seu Criador. E então, com uma voz que é ao mesmo tempo suave como um sussurro e poderosa como um trovão, ele diz as palavras em aramaico, Talitá cumi, que, traduzido, quer dizer, menina, eu te digo, levanta-te. Um sopro de vida atravessa o quarto. O impossível acontece diante dos olhos atônitos dos pais. Os olhos da menina se abrem. Seu peito se enche de ar e ela volta a respirar. A cor retorna ao seu rosto. A vida em abundância, retorna ao que antes era apenas silêncio e morte. Ela se senta. Os pais a contemplam, paralisados, com lágrimas que agora não são de dor, mas de um espanto sagrado, de uma gratidão que não cabe em palavras. Jesus, com um sorriso discreto, quebra o silêncio e diz algo surpreendentemente prático. Deem a ela alguma coisa para comer, e não contem isso a ninguém. Mas como esconder o impossível? Como calar o grito da fé que testemunhou a vitória sobre a morte? Como explicar para a multidão lá fora que a menina que eles choravam agora estava com fome? Há momentos em nossas vidas em que tudo parece perdido, diagnósticos finais, portas fechadas, sonhos que morrem. Mas é justamente quando o fim parece se aproximar de forma inevitável que Deus escreve um novo começo. A fé de Jairo não removeu a dor do caminho, não o poupou de ouvir a pior notícia de sua vida. Mas essa mesma fé, testada no fogo, abriu o caminho para o milagre. E essa história nos lembra que, mesmo quando tudo parece acabado, quando o luto já começou, a esperança ainda respira aos olhos de Deus, porque aquele que tem o poder de despertar os mortos, também é aquele que é capaz de ressuscitar nossos sonhos, restaurar nossos corações partidos e reacender a chama da nossa fé quando ela parece ter se apagado. E assim, mais uma vez, em um dia comum em Cafarnaum, Jesus revela o poder do amor que vence a morte. Mas sua jornada estava longe de terminar. Enquanto ele seguia seu caminho, outra situação de vida ou morte se apresentava. Não uma morte física, mas uma morte social, uma sentença de humilhação. Um grupo de homens se aproximava, arrastando uma mulher desesperada, de olhos aflitos e coração cansado, acusada de um pecado que a condenava à morte por apedrejamento. No próximo episódio da nossa série Encontros com Jesus, você vai conhecer a história da mulher adúltera, o perdão que liberta. Prepare-se, porque o mesmo Jesus que ressuscita os mortos também é aquele que perdoa os pecadores, restaura a dignidade e transforma o coração humano da forma mais radical que se pode imaginar. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o nosso próximo encontro. Até lá, que a paz de Cristo esteja com você.